Olá, pessoal. Meu nome é Milene, eu sou professora da Unip há 8 anos. Estou formada há 18 anos e vou falar com vocês hoje sobre psicologia, tá? Essa profissão que eu gosto muito. Bem, eu vou compartilhar aqui um material com vocês, tá? Um slide para vocês acompanharem. E caso vocês tenham dúvidas, nós vamos, ao final, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Obrigada por estarem participando e espero que vocês, né, tenham todas as informações necessárias, conheçam um pouquinho dessa profissão, né, psicologia que é tão linda, né, e hoje muito necessária. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês o material. Pronto. Então, vamos lá. Vamos falar sobre psicologia, o mercado da psicologia no mundo pós-pandemia, né? Não tem como a gente não falar sobre esse tema aí de pandemia, porque ele acaba afetando muitas profissões, né? E trazendo aí alguns contextos diferentes, né, para determinadas profissões e para a psicologia acaba ampliando muito mais o nosso campo de trabalho. Tá? Então, vamos lá. Vou passar aqui para vocês, começando aqui. Então, o que é importante que vocês saibam é que psicologia é uma ciência, tá? Então, ela é uma ciência que estuda o comportamento humano e os processos, humano e animal, né? No início desse estudo aí da psicologia, é, as experiências, né? Muitas experiências eram feitas em animais, e tudo mais. Então, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e animal e os processos mentais, tá? Então, razão, sentimentos, pensamentos, atitudes. O corpo e a mente são estudados pela psicologia de forma integrada e não separadamente. Tá? Então, entende-se que o ser humano ele é composto pelas duas coisas e uma influencia a outra, tá? Então, integradamente, mente e corpo, tá? Há uma influência, né? Então, por isso que a gente estuda as doenças que nós falamos de psicossomáticas, né? Porque são doenças que muitas vezes a nossa mente acaba de alguma forma causando ou afetando. E vice-versa também, né? Alguns componentes aí físicos podem afetar a nossa mente também. Então, é uma ciência que estuda de forma integrada o corpo e mente. Tá? Bom, e aí, então, como eu disse, além de estudar comportamento, como esse ser humano se comporta diante de determinadas situações, também estudamos os processos mentais, né? A cognição que a gente fala, então, memória, percepção, né? E aí, eu queria trazer isso aqui para vocês, não sei se vocês já conhecem, mas a gente utiliza essas figuras para mostrar como nós percebemos muitas vezes as coisas de formas diferentes. Por exemplo, nessa primeira figura, algumas pessoas veem uma senhorinha, outras pessoas veem uma moça. Tá, eu não sei se vocês conseguem fazer essa distinção, depois eu posso voltar nessa tela para a gente discutir, vocês entenderem. Por exemplo, na segunda imagem, nós temos aqui o que parece ser um vaso preto, né? Aqui, ou duas pessoas de perfil, o nariz, a boca, tá vendo? Então, isso são percepções. Nós, seres humanos, percebemos as coisas muitas vezes de forma diferente, né? E tudo isso tem a ver com a nossa personalidade, o nosso desenvolvimento, né? Então, tudo isso é estudado dentro da psicologia. Então, nós temos aqui uma senhora, que está o nariz dela, a boca e o queixo, né? Ou nós podemos, né, de lenço.
Ou nós podemos ver uma moça que também está de lenço, aqui está o cabelo dela, aqui é o perfil, ó, dela e o queixo. E ela está olhando para o outro lado, né? Aqui é o pescoço com um colar, né? Então, percepção, né? É uma das coisas que a gente analisa aí. E eu trago também essa bailarina, né, que a gente fala, porque nós temos aí, algumas pessoas verão a bailarina girando para o lado direito, outras para o lado esquerdo. E também, às vezes, as pessoas podem ver que ela troca de lado. Tá? Então, é algo também bem interessante de processo mental, onde nós podemos perceber, às vezes, as coisas de formas diferentes, né? Então, trouxe isso só para vocês analisarem, para vocês, né, perceberem. Então, não sei, tem gente que vai estar vendo ela virando para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou às vezes no meio do caminho ela muda de lado. Então, tudo isso é a nossa mente aí trabalhando, tá bom? A mente é algo, né, muito complexo. Por isso que nós temos aí os 5 anos de estudo de psicologia, porque realmente é uma ciência incrível e complexa, né? Então, a atuação do psicólogo diante de uma pandemia, né? Então, a gente voltando um pouco para esse tema, né, que está tão atual em relação à pandemia, a atuação do psicólogo diante de uma pandemia é de extrema importância, né? Porque nós temos aí uma questão que vai muito além da questão física, né? Hoje, é claro, a gente tem que se importar aí com os cuidados físicos, mas tudo isso é comportamento também. Passar álcool gel nas mãos, usar máscaras, mudanças de hábitos, tudo isso é comportamento. Então, a psicologia, ela atua desde, né, essas questões de comportamento, para mudança dos hábitos, por exemplo, como também para os impactos emocionais que uma pandemia pode trazer, né? Nós nunca passamos por isso, é algo novo para nós, mas alguns teóricos acabam classificando como igual a um pós-guerra, né? Algumas pessoas existem os lutos, né? Algumas pessoas perdem uh, entes queridos, pessoas próximas, outras acabam acarretando uma dificuldade em sair de casa por conta desse isolamento social, por conta do medo que pode ser agravado, né? Então nós temos assim muitos impactos, por exemplo, os profissionais da saúde que hoje estão trabalhando exaustivamente, eles podem desenvolver um esgotamento profissional. Então, tudo isso, né, o psicólogo, ele olha para tudo isso, ele trabalha com tudo isso, né, são todas as áreas, os movimentos, os estudos, né, e a atuação, principalmente do psicólogo, em relação a essa pandemia, tá? É claro que eu vou explicar todas as áreas que o psicólogo trabalha, todos os formatos, tudo direitinho para vocês, tá? Tem bastante coisa, e é o que eu falo, uma das grandes características aí da psicologia é essa diversidade de atuação, né? Então, eu estava falando para vocês para quem, né, de repente entrou agora, eu sou formada há 18 anos, sou professora da Unip há 8 anos, mas eu trabalhei na área organizacional, em empresas, né, na área de recursos humanos, lidando ali como psicóloga, com o comportamento humano dentro das organizações, trabalho também em consultório clínico, né, e sou professora. Então, existe essa diversidade dentro da psicologia, né, para o trabalho. Então, isso é bastante interessante. Vou passar tudo isso para vocês já já. Mas voltando aqui, aqui tem esses exemplos, né? Estudos têm sugerido que o medo de ser infectado por um vírus potencialmente fatal, de rápida disseminação, cujas origens, natureza e curso ainda são poucos conhecidos, acaba por afetar o bem-estar psicológico de muitas pessoas. Então, um dos grandes sintomas, isso já está sendo feito um estudo, tá, pessoal? Então, assim, depressão, ansiedade, estresse são aí os sintomas, né, ou as doenças, digamos assim, os transtornos que aparecem com maior evidência diante de situações como essa da pandemia.
tá? Então, por isso que a atuação do psicólogo é extremamente importante e rica, né? Nesse sentido, essa profissão pode ajudar muito. Então, a pandemia do novo coronavírus pode impactar a saúde mental e o bem-estar psicológico também devido a mudanças nas rotinas e nas relações familiares. Então, esse é um ponto, né? Vocês já devem ter ouvido falar que as coisas elas não serão como antes, né? Vocês podem ver muitas pessoas trabalham de casa, muitas não vão voltar para a empresa para trabalhar, as relações familiares, enfim todas essas rotinas que vocês mesmos têm passado, traz muitas mudanças e isso pode trazer algum impacto aí na saúde mental das pessoas, tá? Então, e a psicologia vai atuar e eu vou falando com vocês aí, de acordo com os próximos slides, em que a gente atua. Só queria lembrá-los, tem um QR Code aqui na tela, caso vocês queiram mais informações, gostaria muito que vocês entrassem, por favor, para poder saber mais sobre o nosso curso de psicologia, o curso de psicologia da Unip, que é muito interessante, e assim vocês podem conhecer e tirar dúvidas, tá? Através do QR Code. Ele vai aparecer mais vezes aí nas próximas telas, tá bom? Bom, então, claramente, o objetivo do psicólogo é a saúde mental do indivíduo para que possa ter uma boa qualidade de vida, né? Então, nós temos esse objetivo, né? O objetivo do psicólogo não é só tratar a doença mental, mas sim a saúde mental. Né? Então, às vezes, a gente ainda tem algumas pessoas que falam: psicólogo, será que psicólogo é para louco? A gente ainda tem esses questionamentos, né? Mas a ideia é que o psicólogo ele trate da saúde mental. É claro que se as pessoas têm algumas doenças, alguns problemas, nós tratamos dessas doenças, né? Mas o objetivo é fazer com que o ser humano seja saudável mentalmente. Né? Aqueles que são saudáveis a gente desenvolve mais ainda, e aqueles que não são saudáveis, que estão passando por alguma situação de tristeza, de luto, de ansiedade, algum transtorno, né, alguma doença, nós trazemos esse indivíduo, né, para a saúde mental ao máximo aí que a gente pode trabalhar junto com ele. Então, dentro da psicologia, existem várias escolas de pensamentos. Nós temos psicanálise, gestalt, behaviorismo, cognitiva comportamental, nós temos psicologia positiva, nós temos várias escolas de pensamentos. Tá? Então, essa é uma forma de atuação. Eu posso ser uma psicóloga que atua na área da psicanálise, né? Atuo com essa escola de pensamento com essa abordagem, né? Ou eu posso ser cognitiva comportamental, então é uma outra forma de atuar. Então, tudo isso vocês vão conhecer durante o curso e ver com qual vocês se identificam mais, né? E se aprofundar nessa abordagem, nessa teoria, tá bom? Então, cada uma delas possui seus próprios métodos e processos de atuação, tá? Elas têm algumas diferenças teóricas e também técnicas durante o processo terapêutico, e aí você atua de acordo com a abordagem que você se aprofundou mais, que você conheceu mais, tá? Então, se for a psicanálise, são abordagens que têm como o pai da psicanálise aí, o Freud, né? E aí você vai utilizar, e nós temos também alguns outros pensadores dentro da psicanálise, alguns outros teóricos e abordagens, mas nós vamos então atuar, né, de acordo com a abordagem que a gente for se identificando mais durante o curso. Tá? Especializações na área de psicologia. Então, nós temos aí organizacional, neuropsicologia, psicologia do trânsito, psicologia hospitalar, jurídica, clínica, psicologia da educação, do esporte, psicologia social, ou seja, são algumas, tá, pessoal, não estão todas aqui, né, para vocês verem como há uma grande diversidade dentro do curso de psicologia, mas nós temos aí várias áreas de atuação dentro do curso, tá, então organizacional vai trabalhar
em empresas, né, na área de recursos humanos, tratando do comportamento dos trabalhadores, motivação, né, com toda essa parte de recrutamento e seleção, qual o perfil ideal para aquela vaga, né. Tem também a parte de orientação vocacional ou orientação profissional, não sei se algum de vocês passou por isso ou vai passar, mas o psicólogo atua ajudando o estudante do ensino médio, por exemplo, a escolher qual que será a profissão mais adequada de acordo com a personalidade daquele aluno, né? Que profissão que ele mais poderia se sair melhor, porque sempre existe essa dúvida, né? Nunca é muito simples escolher a profissão. Psicologia do trânsito, ou seja, para dirigir, para portar arma, para pilotar avião, é necessário que haja um laudo do psicólogo, uma avaliação do psicólogo, né, para que ele possa pilotar um avião ou para que possa ter a carteira de habilitação, né? Então, psicólogo também atua nessa parte. Psicologia hospitalar, que lida aí com não somente com os enfermos, né, mas também com os parentes desses enfermos, dando todo um apoio, né, um suporte emocional tanto para os doentes como para os parentes desses doentes, né. Psicologia jurídica, nós temos aí a atuação do psicólogo jurídico na perícia, né, fazendo laudos por exemplo, né, dos presidiários, para identificar se eles têm ou dos acusados, né, para identificar se há uma sanidade mental, ou se essa pessoa tem alguma doença mental. Então, tudo isso ajuda o juiz na hora de tomar as decisões. Nós temos também, dentro da psicologia jurídica, a questão de guarda, por exemplo, né, de menores. Então, por exemplo, é, a criança pode ser que fique com a mãe, ou pode ser que fique com o tio, os pais podem não ser capazes de cuidar dessa criança, então o psicólogo vai fazer todo um acompanhamento, testes psicológicos para identificar, né, com a guarda para quem que seria o ideal. Psicologia clínica, que é a terapia, né, que a gente fala, que é você fazer as sessões de terapia, onde você vai normalmente com alguma queixa, com algum sintoma, e coloca isso para o psicólogo clínico, e aí, a partir das sessões, ele vai tratando, né, sempre, como eu digo, buscando a saúde mental, ou a melhor qualidade de vida, né, isso é muito importante. Psicologia do esporte, que é uma das áreas que cresceu bastante dentro da psicologia, porque percebeu-se que você é um ótimo atleta, você treina todos os dias por várias horas, então você treina por 2 anos para participar, ou muito mais que 2 anos, né, mas para participar, por exemplo, de uma Olimpíada, então você está fisicamente preparado, prestes a ganhar, realmente, a vencer, só que no dia do campeonato você sente uma tristeza, você sente insegurança, você perde a respiração. Então, é preciso, né? Foi percebido que é necessário também ter a saúde mental, não só a física do atleta, mas a saúde mental também, porque isso pode influenciar completamente no resultado. Né, de um campeonato, por exemplo, assim como ajudar na atuação das equipes, para que as equipes não tenham conflitos entre si, para que eles consigam trabalhar mais integrados durante um jogo de vôlei, por exemplo, a equipe seja integrada, para que todos estejam no mesmo nível de motivação. Então, o psicólogo do esporte tem aí uma importância muito grande, né? Então, é uma área que está crescendo bastante, inclusive. Psicologia da educação, existe aí uma atuação da psicologia junto com a pedagogia, junto com a escola, de um modo geral, né? Então, a psicologia da educação, ela vai
atuar ali em paralelo, por exemplo, com a pedagogia, no sentido do desenvolvimento infantil mesmo, dentro das escolas, do aprendizado. Então, é uma área também bem interessante, bem importante. Psicologia social, né, que é aquela que trabalha com a saúde, o bem-estar, né, das pessoas dentro de algumas instituições de saúde, né, dentro de unidades aí de saúde que nós temos, tentando levar para a população, de uma certa forma, um pouco mais aí de saúde mental, tentando resolver várias situações dentro da área da saúde, por exemplo, nas periferias ou nos bairros, onde ela pode fazer esse atendimento, aconselhamento para os pais, aconselhamento para os adolescentes. Então, tem toda essa questão aí da psicologia social, que é bem abrangente também, e bem interessante, porque atua aí com as comunidades, atua com a população de um modo geral, no sentido de mais saúde, né? Então, é bem legal. Então, a psicologia ela atua muitas vezes integrada a outras áreas, né? Então, por exemplo, o psicólogo, se ele trabalha num hospital, ele trabalha integrado ali com os médicos, se ele trabalha numa escola, ele trabalha mais integrado ali com os pedagogos, se é numa empresa, ele tem ali uma interação maior com a administração dessa empresa, tá? Então, sociologia, antropologia. Então, existe aí essa multidisciplinaridade que a gente fala, né? O trabalha muitas vezes integrado com outras áreas, fisiologia, desculpa, fisioterapia, fisioterapeutas, né? Ele pode trabalhar num processo de restabelecimento de pessoas que foram acidentadas, que se acidentaram, e de repente um fisioterapeuta, um psicólogo, para que essa pessoa se recupere, né, de uma forma mais homogênea, né, tanto mentalmente como fisicamente. Então, existe sempre esse processo aí do psicólogo trabalhar juntamente com outros profissionais, tá? E aí, diante de todas essas áreas que a psicologia atua, a gente tem aí, como mercado de trabalho, muitas áreas, né? Por isso que eu falei para vocês, eu trabalhei e trabalho ainda, né, como consultora em empresas. Trabalho também dando aula como professora e trabalho em clínica. Então, assim, o mercado de trabalho da psicologia, ele é muito amplo. Então, vocês podem trabalhar em clínicas de psicologia, em escolas, hospitais, empresas, consultórios, clubes esportivos, fórum, postos de saúde, CAPs, creches, hospital psiquiátrico, orfanato, agência de publicidade, por exemplo. Agências de publicidade, existe uma psicologia muito grande ali, né? Porque o que que é vendável, o que que esse consumidor precisa, e como eu atinjo esse consumidor para que ele compre o meu produto, né? Então, as agências de publicidade, elas costumam contratar psicólogo para que eles tenham esse olhar, né? Entendam o comportamento humano, né? O que que ele precisa, o que que seria bom ele ouvir numa propaganda para que ele compre. Então, também tem essa área penitenciária, né, como um perito, né, ou alguma coisa assim, ou mesmo como psicólogo para acompanhar ali as pessoas. Autoescola no sentido de psicólogo do trânsito, né, existem aí algumas especializações como psicólogo do trânsito para que aplique os testes, né, e faça aquela avaliação que eu falei com vocês de se a pessoa está apta ou não para dirigir um carro, pilotar um avião, portar uma arma. Então tudo isso precisa passar pelo psicólogo, tá? Então aí são algumas aí dos locais, né, que o psicólogo pode atuar, tá? Então, como vocês veem, é bem abrangente, tem bastante opção, né? E aí, é claro, é uma questão de identificação mesmo, né, que vocês terão, enfim. Características profissionais importantes. É uma das perguntas que são realmente feitas, né? O que que eu preciso ter para ser um psicólogo, né?
como que eu sei se eu quero ser um psicólogo, né? Então, tem que gostar de gente, é o que eu falo, né? Eu gosto muito de pessoas, gosto de conversar com pessoas, gosto de ouvir muitas pessoas, entender o comportamento, né? E essa é uma questão muito interessante, né? Você observa alguns sintomas que a pessoa está apresentando, e aí mais ou menos você já vai conseguindo ali, em pouco tempo, de repente conseguir identificar se essa pessoa tem algum transtorno, se essa pessoa tem alguma doença, por que que ela está trazendo esses sintomas, né? Então você fica um especialista em comportamento humano, em ser humano, né? Então é interessante que goste de pessoas que tenha esse interesse pelo estudo do comportamento humano, capacidade de observação, né? Uma das coisas que vocês desenvolvem no curso de psicologia é a observação, né? É, e é inclusive uma das ferramentas do psicólogo, né? Observação. Entrevista é a outra ferramenta, testes psicológicos, né? Então, nós temos aí algumas ferramentas que nós utilizamos para trabalhar, né? Então, observação é uma delas. Análise e comparação, equilíbrio emocional, facilidade de comunicação, tá? Então, e expressão, né? Então, que eu preciso para ser um psicólogo? Como eu sei se eu serei um psicólogo, se eu vou gostar dessa profissão? Então, assim, o mais importante é isso, é você entender como que se desenvolve o ser humano, né? Como que ele desenvolve determinadas características, por que que ele age dessa forma, por que que quando nós temos duas pessoas sofrendo a mesma situação, então duas pessoas participaram do mesmo assalto, por exemplo, foram assaltadas duas pessoas na mesma situação. Uma tem um tipo de reação e a outra tem outro tipo de reação completamente diferente. Então é isso, é você querer entender, por quê? Muitos dos estudos, inclusive, iniciais, né, da psicologia, foram feitos com gêmeos, por exemplo, né? Gêmeos, eles são filhos dos mesmos pais, ou seja, biologicamente são iguais, foram criados pela mesma família, né? Então, socialmente, eles também são iguais. E por que que às vezes um é tão diferente do outro, né? Porque existe um fator psicológico aí, né? Que diferencia, que foi o que eu trouxe para vocês no início da apresentação, que é aquela questão, por exemplo, de percepção, né? As pessoas elas percebem as coisas diferentes, elas sentem as coisas diferentes, elas tem memórias diferentes, um processo cognitivo, né, que a gente fala, memória, percepção, elas, né, sentem diferente. Então, é isso, tem que gostar de entender esse ser humano, né, e mais do que isso, é você também poder acompanhar tecnicamente a saúde mental desse indivíduo e você perceber o quanto de melhora que ele pode ter, o quanto você, como psicólogo, pode contribuir para aquilo, e contribui muito, né? As terapias normalmente são processos muito favoráveis, né, para as pessoas, então tudo isso faz com que o psicólogo, né, ele tenha que se identificar com isso, tá bom? Bom, objetivos do curso. Agora eu vou falar um pouquinho aí do curso para vocês terem uma ideia, né? Que isso é bastante importante. O curso ele tem duração de 5 anos, né? A psicologia então volta-se para o estudo do comportamento humano, considerando seus aspectos biológicos, afetivos, cognitivos e sociais, tá? Então a gente entra nesse aspecto biológico quando a gente está estudando, né? As reações, né, físicas que nós temos. Então, por exemplo, por que que quando eu vou fazer uma apresentação eu tenho dor de barriga, né? Que processo mental que traz esse nervosismo e faz com que eu tenha uma dor física, por exemplo, né? Então, tudo isso é analisado. Então, aspectos biológicos, afetivos, cognitivos e, inclusive, sociais, né? Que também é um ponto bastante importante dentro da psicologia.
O curso de psicologia prepara o futuro profissional para atuar na busca do bem-estar e da saúde mental das pessoas, tá? Saúde mental, bem-estar, qualidade de vida, tá? Então é isso, o foco é esse. Oferece ao aluno conhecimento teórico da área por meio de recursos pedagógicos criativos, da iniciação profissional, por meio de estágios e da iniciação em pesquisa na psicologia. Isso também é bastante importante, porque dentro do curso de psicologia nós temos a prática, né? Então, estágios, vocês têm bastante estágio, o que é muito rico, né? Enriquece muito o curso, e a iniciação em pesquisa. Tá, que também os alunos da Unip costumam, nós costumamos ter muitos inscritos, muitos alunos que participam. Isso é muito bacana. Os estágios obrigatórios e sempre supervisionados priorizam as ações que atendam às necessidades da comunidade em que o curso está inserido. Então, dentro desses estágios, vocês vão atuar em escolas da região, vocês vão atuar em hospitais da região, vocês vão atuar na clínica, pois a Unip, ela tem uma clínica que atende a população em psicologia. Então, é muito rico, muito interessante, um curso bem dinâmico, um curso bem amplo. Então, é bem interessante mesmo. Eu gosto muito. As práticas, né? Então, a gente já viu algumas coisas ali, mas aqui a gente vai ver as práticas dentro do curso, né? Então, é o que eu estava falando, os estágios em hospitais, né? Repetindo um pouco até, mais hospitais psiquiátricos, escolas e empresas, vocês vão fazer esses estágios. Eu sou supervisora de estágio em empresas, tá? Então, é um estágio no último ano, no quinto ano, alunos do quinto ano que sob a minha supervisão e de outros professores dessas áreas, eles fazem os estágios. E nós temos o CPA, que é o Centro de Psicologia Aplicada, que é essa clínica que atende, né, a população, então vocês no último ano também participarão disso. Centro de Estudos e Pesquisa em Psicologia, nós temos oficinas de criatividade, laboratórios informatizados de psicologia, que vocês vão utilizar também, clínicas de fisioterapia, convênios com secretarias da saúde, semana da psicologia, a gente tem a semana da psicologia que é muito bacana também, iniciação científica e monitoria. Então, é um curso bastante rico que acaba aproveitando muito, né, dessas oportunidades que a gente tem de estagiar, de atuar, de participar, tá? E é isso. Então, tá aí mais uma vez o QR Code. Peço para que vocês entrem para obter maiores informações, né, sobre o nosso curso de psicologia, sobre a inscrição aí para o vestibular. Deem uma olhada, é bem interessante que vocês, né, vejam, conheçam. Então, tá aí o QR Code. Tá aí o meu e-mail também. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, peço que vocês falem. E agora sou eu aqui com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa no chat, isso, vocês podem me perguntar. Só um minutinho, pessoal, deixa eu só ver aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada então. Vamos lá, olha aqui, tem algumas perguntas, tá, pessoal? Vou responder. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que a pergunta é em relação à psicologia, a talvez a psicologia clínica, né, a atuação clínica. Então, dentro do processo terapêutico, nós atendemos individualmente as pessoas para sessões de terapia, atendemos também casais e atendemos famílias.
Tá, então eu acho que se foi essa pergunta, se tem familiar, né, também, então acredito que seja isso. A gente tem esses tipos de atendimentos na clínica, pode ser individual, pode ser casal e pode ser também um atendimento terapêutico familiar, tá? Pessoal, é mais comum do que você imagina, né? Inclusive de casal, a gente tem bastante procura. Poderia falar sobre a área de psicoterapia e psicodrama. Psicodrama é uma das abordagens dentro da terapia, né, dentro da psicologia, desculpe. O psicodrama, dentro da psicologia, é uma das abordagens, bem interessante também, porque o autor, ele utiliza, o criador dessa teoria, né, dessa abordagem, que é o Jacó Levi Moreno, ele utiliza aí da encenação, né, da dramatização para poder fazer o processo terapêutico. Então, é bem interessante, tá? Então, o psicodrama, ele é um tipo de terapia, ele é uma abordagem, tá? Espero que tenha ficado claro minimamente aí, porque é bem, é bem complexo para falar, né? Eu não sei o que é psicologia da diferença, talvez seja algum teórico que acabou utilizando esse termo, psicologia da diferença, talvez da diversidade. Aí pode ser, porque a gente tem muitos psicólogos que acabam utilizando é, a, as terapias mais focadas para isso, por exemplo, né, uma atuação da psicologia com uma especialização aí maior em diversidade, por exemplo, é o que eu penso que pode ser, tá? Que mais? Psicopatologia, estão perguntando sobre psicopatologia. A psicopatologia, ela é uma das disciplinas, né? A gente tem também a psicopatologia que atua com as doenças, né? Então, se você tem transtornos mentais, por exemplo, né? Você faz esse estudo aí dentro da psicopatologia, né? Para você entender as patologias, né? No caso, quais são aí as doenças que essa pessoa apresenta, tá? Então, se a pessoa tem um, um, um transtorno depressivo, por exemplo, ou um transtorno obsessivo compulsivo, né? Quais são as doenças que englobam esse transtorno, por exemplo? É, perguntas sobre como funciona a arte-terapia, né? A arte-terapia, ela é algo que também bastante utilizado, e, mas assim, como eu falei para vocês, a psicologia é uma ciência, né? E aí ela tem algumas técnicas. Nós trabalhamos com técnicas que são aprovados pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, tá? Então, algumas técnicas são aprovadas, outras não, tá? Então, a arte-terapia, ela é uma técnica, né? Nós temos oficinas de terapia, por exemplo, que inclusive existem estágios, né, dentro da Unip para você fazer essa oficina de terapia, que é bem interessante, onde você envolve os pacientes ou os clientes nesse sentido de é, trazer aí um conteúdo de arte para poder trabalhar alguns aspectos, né, mentais, o que é muito importante e muito bacana também. Tá? Espero que tenha respondido. Mas existem muitas oficinas, a psicologia trabalhando com artes no sentido, o próprio psicodrama, né, acaba sendo uma arte, porque é a dramatização. Nós temos aí a Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra que trabalhou com
pacientes hospitalares, né, em hospital psiquiátrico, desculpe, onde eles pintavam quadros, né, esquizofrênicos, pessoas com transtornos obsessivo-compulsivo, por exemplo, trazendo isso para os quadros, para a arte, ou seja, externalizar, né, algo que você tem ali que não está tão bem elaborado, então você traz isso para a arte, e é bem interessante mesmo, tem bastante técnica nessas coisas, né, mas como eu disse, assim, ó, isso é bastante importante, nós temos alguns trabalhos aí que são realizados, mas tudo tem que estar de acordo com o Conselho Federal de Psicologia. Existem algumas técnicas que não são aprovadas pelo nosso conselho, então o psicólogo não pode trabalhar, tá? Então, por exemplo, tem algumas técnicas, sei lá, de massagem, por exemplo, ou técnicas de florais de bar, né, tem alguns tipos de técnicas de atendimentos que não são reconhecidos pelo Conselho Federal, então não se pode trabalhar com ele. O psicólogo trabalha só com o que é aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, ou seja, com ciência, né? Ciência. Então, tem que estar comprovado cientificamente a eficácia daquela técnica. Bom, então, é um trabalho bem sério, né? A gente não pode é, abordar qualquer tipo de técnica, tá? E também, ou uma das outras características importantes do psicólogo é o sigilo, né? O psicólogo, ele trabalha eticamente, né? Sempre mantendo o sigilo. Então, isso é muito importante, tá? É, não conheço essa psicologia das cores, estão me perguntando. Então, eu acho que são alguns termos, né, que a gente vê na internet e tudo mais. Como eu falei, existem muitas teorias, né? Então, a gente precisa só tomar cuidado e tudo mais, tá? Então, repetindo, a gente trabalha com o que é científico, tá? É, Psicologia humanista e comportamental. A psicologia comportamental, psicologia humanista, são abordagens dentro da área de psicologia, tá? Então, a psicologia, por exemplo, a psicologia comportamental, ela vai trabalhar, ela tem uma teoria e um enfoque, um método de trabalho que vai ser exercido, né, focando mais o que o ser humano traz em seu comportamento. A psicanálise, então, só para entender um pouco essa diferença, a psicanálise, por exemplo, ela vai trabalhar muito com o inconsciente, né? Então, ela vai trabalhar muito com mecanismos de defesa, né? Muito com essa parte inconsciente do ser humano, onde o terapeuta, né, faz com que a pessoa, o cliente ou o paciente ali, fale sobre coisas que vêm à mente, né, e aí ele vai tentando trazer do inconsciente para o consciente. Na psicologia comportamental, por exemplo, o terapeuta ele já vai trabalhar com as ações, as atitudes daquele paciente. Então, assim, falando muito por cima, é mais ou menos isso, tá? No comportamental, você trabalha com aqueles comportamentos aparentes ali, que são expostos pelo ser humano. Na psicanálise, você trabalha com aqueles inconscientes, aqueles que o ser humano não tem ideia e tem que trazer à tona ali, trazer à consciência. Então, é mais ou menos isso. Eu espero que eu tenha esclarecido aí minimamente, né? Mas a diferença maior, assim, é essa. Então, é isso que altera de uma abordagem para outra, normalmente, né? Então, questões desse tipo. É, alguns teóricos veem o ser humano sob um aspecto e outros, né, sob outro aspecto, mas todas serão estudadas por vocês, né, durante o curso. E aí, vocês percebem com qual vocês se identificam mais,
tá? E a hipnoterapia, a hipnose, né, também é uma área de atuação do psicólogo, uma área não, né, uma técnica, na verdade, onde o psicólogo, existem cursos, especializações, né, de hipnose, então é uma técnica de tratamento, onde esse paciente, ele é hipnotizado, para que ele alcance alguns lugares, né, algumas consciências, que quando ele está acordado, ele não consegue. Então, durante o processo de hipnose, é como se ele mergulhasse para dentro, tentasse entender algumas coisas ou rememorar algumas coisas, relembrar algumas coisas para poder, digamos assim, para poder é, desembaraçar esse fio emaranhado que às vezes está dentro dele, entendeu? Então, ele faz a hipnose para tentar alcançar aí alguma coisa que ele não está conseguindo alcançar quando está consciente. E aí ele trabalha aquilo, né? Então existem essa técnica da hipnose que é bem interessante também, bem interessante. E o psicólogo, ele é um dos profissionais que pode trabalhar com a hipnose. Ele tem essa essa possibilidade, né, que é bem interessante, inclusive. Se pode ser usado na área jurídica, a hipnose, fora do Brasil, sei que sim, em alguns estados aí, dos Estados Unidos. No Brasil, eu acredito que ela não é legal, não é utilizada, tá? Que mais, pessoal? É... Há uma pergunta aqui sobre a terapia para surdos, é permitido o uso de intérprete? É bem interessante essa pergunta. Eu não tenho certeza para te falar, porque não é muito uma área de atuação minha, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não sei. Não sei responder essa pergunta. Boa pergunta, Vitor. Agora eu vou ter que me informar. É, se é permitido. Eu acredito que não. Deixa eu só reformular aqui a minha resposta. Eu acredito que existem terapeutas, né, psicólogos que fazem a terapia, que eles é que devem aprender os sinais, tá? E nós temos muitos psicólogos que aprendem os sinais e trabalham com pacientes com deficiência. Então, acho que essa é a resposta correta, Vitor, desculpe, mas é isso mesmo. Trabalhar com intérprete? Não, tá? Não, porque não fica adequado. Como eu falei que tem a questão do sigilo, isso poderia atrapalhar totalmente o desenvolvimento terapêutico do paciente, tá? Como funciona a psicologia escolar? A psicologia escolar é o psicólogo, ele atua normalmente, pode ser dentro da escola, como pode ser fora da escola, tá? Ele pode atender uma clínica, atendendo crianças que estão em processo escolar, né, estão na fase escolar, e precisam de algum tipo de ajuda, né, com algumas questões em relação à aprendizagem, ou a comportamento mesmo, tá? Então, o psicólogo escolar, ele vai atuar muito trabalhando com o desenvolvimento da criança dentro da escola, tá? Então, por isso que a gente tem também, durante o curso de psicologia, um aprendizado muito grande sobre o desenvolvimento humano, né? Das crianças até a adolescência. Isso é muito estudado pelo psicólogo,
porque é muito importante que a gente entenda o que seria o desenvolvimento normal e quais os problemas que é possível existir aí durante esse desenvolvimento. E na escola aparecem, né, muitas questões aí que precisam muitas vezes ser trabalhadas, então esse psicólogo, ele atua junto com os professores, porque aí os professores acabam identificando que problemas a criança pode estar apresentando ali durante a aula, uma questão de atenção, uma dificuldade para entender a disciplina, e aí o psicólogo escolar, ele acaba atuando dessa forma, tá? Em paralelo ali com a aprendizagem desse aluno, tá? E a psicologia sexual, quero ser sexóloga, também existem especializações nessa área, e é uma psicologia que principalmente agora que as pessoas, né, podem aí ter mais liberdade nesse sentido de gênero e orientação, então isso também é uma área bem interessante, uma área que está sendo assim, está crescendo bastante dentro da psicologia, alguns psicólogos especializados em sexualidade, porque aí abrange todos esses temas, então é bem interessante também. Neuropsicologia, outra área que cresce bastante dentro da psicologia, porque ela atua com alguns, digamos assim, com tecnologia, né? Então, na neuropsicologia, você utiliza alguns equipamentos tecnológicos para identificar quais são os problemas, os avanços, os comprometimentos neurológicos, né? Ou neuropsicológicos dos pacientes. Então, também é uma área que está crescendo bastante dentro da psicologia e bem interessante, porque ela tem a ver com toda essa parte tecnológica aí de cada vez mais entender como funciona neurologicamente o ser humano. Então, é bem legal. É, a psicologia escolar não só com crianças, tá? Ela pode sim ser feita com jovens e adultos também, tá bom? Porque é um processo de aprendizagem. A gente tem a pedagogia e a andragogia, que aí seria um processo de aprendizagem para adultos, tá? Então, a psicologia escolar, ela pode atuar com qualquer idade. É que é mais criança, né? Mas com jovens e adultos também, porque é um processo de aprendizagem, então, inclusive muitas empresas contratam psicopedagogo ou até mesmo pedagogo para trabalhar nas áreas de treinamento, porque é é um processo de aprendizado, né? Você treinar um funcionário em determinado trabalho, por exemplo, então ele tem que ter um processo de como eu ensino esse funcionário a trabalhar e se desenvolver. Então, tem todo esse trabalho conjunto também. Então, o aprendizado, ele está sempre em nossas vidas, independente da idade, né? Mas são mais crianças mesmo, mas alguns trabalhos são feitos com adultos também. Que mais, pessoal? Tá tudo certinho? Acho que, né, consegui aí, espero que tenha conseguido responder aí a maioria das dúvidas, das perguntas. Espero que vocês tenham conhecido aí um pouco mais dessa profissão, né, que é bem, como eu disse, bem diversa, né? A área de atuação é bem diversa, então é bem interessante por isso também, tá bom? Então, agradeço muito a participação de vocês, estamos à disposição, espero que vocês, né, entrem lá no nosso site da Unip e conheçam mais aí, tanto o curso, né, a grade do curso, que é bem interessante, como também a universidade e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado pela participação. É sempre um prazer aqui poder falar sobre a minha profissão com vocês.
e estamos à disposição, tá bom? Boa noite para vocês. Obrigada.